Playcast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um podcast. Hoje eu estou com uma pessoa aqui emblemática do mercado imobiliário. Você vai conhecer uma pessoa que teve uma ascensão incrível de superação, de sucesso, de resultado. Eu sempre gosto de frisar que o mercado imobiliário, Alessandro, ele tem vários personagens, né? Mas tem personagens que marcam, que fazem história. E tô aqui com o Alessandro Celestino. Quem que é o Alessandro? Cristão, bem casado, pai de 2 filhos, administrador de empresa, estrategista do mercado imobiliário, entusiasta da profissão, iniciou a carreira como panfleteiro. Olha isso que legal. Ele era panfleteiro. E aí o que aconteceu? Se tornou diretor, sócio de grandes incorporadoras e construtora. Então hoje, na sua profissão atual, ele é diretor, corretor de imóveis e sócio da IES Vendas. É isso mesmo, Alessandro? Exatamente, Que Jefferson. legal. Eu agradeço demais aí as suas palavras. De fato, o mercado imobiliário para mim foi transformador. E eu espero que nosso bate-papo de hoje também seja transformador para quem está nos assistindo. Quero de imediato agradecer aqui o convite. Aceitei rapidamente porque acompanho a sua trajetória como profissional, como alguém que tem o cuidado de trazer informações de grande valia para o grande público. E quero parabenizar também por esse novo canal de comunicação, né, que dá visibilidade e voz para os profissionais que têm, de fato, um compromisso em ajudar pessoas a mudar de vida através do mercado imobiliário. Não posso deixar também de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje. Que legal. Alessandro, o que você falou aí é bem relevante mesmo, porque a gente tenta escolher as pessoas ao dedo mesmo, assim, e principalmente para mostrar realmente o que é um mercado imobiliário. O corretor de imóveis aí que está no dia a dia, que está nos assistindo, a gente tem uma audiência aí que já nos assiste, e a gente percebe que existe muita dor no mercado, né? E é um mercado que é um mercado muito próspero, é um mercado que gera muito recurso para a economia, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas desqualificadas, pessoas que às vezes precisam de um desenvolvimento. Então eu queria deixar um pouquinho com você, para você poder falar um pouquinho da sua trajetória. Como que começou tudo isso? Essa história aí que você falou de panfleteiro, que você começou na incorporadora. Explica um pouquinho sobre isso aí, explica para o pessoal aí. Bem, Jefferson, você sabe bastante da minha trajetória, sabe do meu início de carreira, mas quero estar dividindo aqui para você que está assistindo e me conhecendo pela primeira vez. Eu iniciei no mercado imobiliário no ano 2000. Em uma empresa chamada Construtora Tenda. Na ocasião, essa incorporadora chegava a São Paulo e tinha o objetivo ali de comercializar imóveis do segmento super econômico. A loja era no Viaduto do Chá e era num local afastado, em um corredor. Não era exatamente no viaduto, local esse de grande passagem. Então, parte da estratégia da empresa, Jefferson, era contratar jovens de 18, 19 anos para que ficassem com um macacão, um capacete escrito saia do aluguel, e esses profissionais tinham como principal característica abordar as pessoas que circulavam no Viaduto do Chá e trazê-los até a loja. Na ocasião, Jefferson, tinha algo em torno de 10, 15 jovens, rapazes, que faziam isso. Abordava, despertava ali o interesse da compra do imóvel e levava até a loja. A maioria, é claro, muitos jovens, apenas panfletavam. Quando eu entrei nessa atividade, eu falei, poxa, deixa eu entender um pouco mais aqui. Peguei o panfleto e comecei ali, 2 dormitórios, fica na região de Itaquera, fica em Pirituba, fica e via lazer, via a proximidade da estação de metrô e trem, e aí comecei a entender um pouco mais. Só essa vontade de aprender e estudar um pouco mais sobre o produto me deu argumentos, me deu narrativa para que as pessoas parassem no Viaduto do Chá, conversassem comigo por alguns minutos e na sequência eu levava para a loja. Resumindo essa história de panfleteiro, nos primeiros dias de atividade, o número de visitas na loja cresceu de forma significativa. Mas de 10 a 15 meninos, metade dos clientes que entravam na loja entravam através da minha abordagem. Então, esse foi o início da atividade, na tenda, trabalhando na rua, panfletando, mas 6 meses depois, o Carlos Vieira, que é um grande amigo meu, gerente, na época, né, no ano 2000, 2001, me chamou e falou, Alessandro,
poxa, quase todos os clientes que entram na loja, através da sua abordagem, acabam comprando. Às vezes eles sabem informação da micro-região do produto através de você na rua e não com o corretor. A gente quer que você seja corretor. Você topa? Eu falei, tá, topo. Mas o que o corretor faz? Eu não tinha nem essa percepção. Muitos que me conhecem sabem da minha história, né, início muito simples. Eu divido que ser corretor para mim, a única diferença visível é que eles usavam terno e eu usava um macacão. Falei, poxa, o que eu mais quero para mim é isso. Logo, pude entrar na atividade e, diferente de uma maioria, os meus resultados vieram muito rapidamente. Por quê? Porque o meu primeiro contato com o mercado imobiliário foi estudando os produtos. Logo, no momento em que foi feita essa virada de chave e eu fui para a mesa para começar os primeiros atendimentos, eu conhecia todos os projetos, todos os bairros, e aí comecei a entender que vender era se interessar em resolver o problema do outro, né? Se interessar genuinamente pela necessidade daquele cliente. E aí no primeiro mês da tenda, eu fui campeão como corretor e fui campeão... No primeiro mês eu fui campeão de vendas como corretor. Que é isso? E durante 1 ano e meio eu sempre estive ou campeão de vendas ou campeão de recebimento, que nós tínhamos 2 rankings. Então para mim foi muito, muito importante esse início. Alessandro, isso eu acredito que determinou a sua trajetória, né? De você vir de baixo e ter essa resiliência toda, de ter essa ascensão rápida, né? De alguém enxergar o potencial em você. Eu acho que isso determinou tudo, não determinou? Com certeza. E isso é importante, sabe? É importante destacar porque ser corretor de imóveis hoje está extremamente em alta. Durante muito tempo a gente via profissionais que não tinham dado certo em uma determinada área ou profissão e via no mercado imobiliário como uma última saída. Isso mudou muito. Com o advento da tecnologia, diversos profissionais começaram a colocar a profissão de corretor de imóveis com uma alta visibilidade. Gente, o Jefferson e eu estava conversando aqui nos bastidores que há 2 pontos importantes a serem tratados. Hoje, existe 2 momentos. Profissionais que fazem um trabalho muito forte no digital, gerando conteúdo, sabendo fazer gestão de tráfego e tem tido muito resultado através disso. Por outro lado, Jefferson, vale também o alerta, porque hoje também tem bons profissionais que geram conteúdos de altíssima qualidade e não fecham negócios. Então, eu queria dizer realmente para o nosso público que o importante é ter equilíbrio. Você não vai vender imóveis porque você fez um vídeo incrível, do qual você chegou em um carro ali importado e que você impacta seu público com isso. Saber sobre o produto, saber sobre as condições, saber sobre rentabilidade, entender e saber explicar as movimentações da Selic, que tipo de retorno, taxa de retorno que o cliente vai ter no investimento, isso tudo faz a diferença. Então quer prospectar? Quer ter visibilidade? Ok, isso é válido. Mas outros fatores, principalmente estudar. Eu falo sobre isso, sobre notoriedade. E autoridade e traquejo. Sem dúvida. A comunicação, ela é tudo. Então, antes de você falar qualquer coisa, você é visto. Tudo bem, o brand ele é importante, mas se o cara também não tem comunicação, se ele não é assertivo na comunicação da venda mesmo, não vai vender. Então, eu acredito também existe muitas pessoas que não estão focadas, né, Alessandro? Sem dúvida. O foco, às vezes, ele é super importante, né? Ele é vital. É vital para tudo aquilo que você vai fazer. Então, você precisa entender que o processo de venda é uma esteira, né? Ou um funil. Então, você tem algumas etapas das quais você não pode negligenciar. Se você é bom para fazer o vídeo, ok. Próximo passo, você entende do produto? Ok. Próximo passo, você entende da proposta comercial, do fluxo, sistema, das atividades técnicas para que a venda aconteça? Documentação, legislação? Ok. Você entende de pessoas, de atendimento, de entender as necessidades? Ok. E isso faz de você um profissional completo. Não adianta você ser bom em apenas um ponto. O inverso, Jefferson, também é verdadeiro. Tem inúmeros profissionais no mercado imobiliário que sabem fazer
uma mesa como ninguém, conhece do produto como ninguém, tem uma série de aptidões técnicas, inclusive pessoas muito aguerridas, das quais eu conheço há bastante tempo. Mas fala, Alessandro, não, esse negócio de vídeo não é para mim. Esse negócio de rede social não é para mim. E é exatamente aí... Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Por quê? Porque a partir do advento das redes sociais, você passou a ter um alcance inimaginável. Antes, você sabe bem disso, né? Já são mais de 10, 12 anos de mercado imobiliário. A gente lançava produtos com faixa na rua, com cavalete, com panfleto, lambe-lambe, filipeta e por aí vai. Você colocava ali 10 mil panfletos na rua e esperava que tivesse ali uma ou duas ligações. Hoje, com um vídeo bem feito, você tem 15 milhões de segmentado, você consegue converter, né? Exato. Então, não dá para o corretor hoje falar, olha, não, eu faço somente isso ou somente aquilo. Lembrando, tá, gente? Estamos falando de técnicas e meios de captação. Agora, o profissional corretor precisa ser especialista. Como nós estamos falando aí sobre essa questão do empreendedorismo de palco, né? Que a galera faz aí muito brand. O que você acha hoje dessa questão do marketing do mercado imobiliário? O que você acha dos caras que estão posicionados mesmo no mercado imobiliário? O que é a sua reflexão sobre isso aí? Eu entendo que todo e qualquer profissional precisa ter um cuidado muito especial com a sua marca, com a sua imagem. E essas ferramentas têm possibilitado que o bom profissional, que o corretor, consiga trazer visibilidade para isso. Então, eu não tenho dúvidas hoje, Jefferson, que para o corretor ter sucesso, tão importante quanto estar vinculado aos melhores produtos, às melhores condições, é ele também poder trabalhar a questão da sua autoimagem, a questão do seu nicho de atuação. Sim. E saber demonstrar isso bem para o seu público. Ô, Alessandro, fala um pouquinho também da sua trajetória, né, das incorporadoras que você trabalhou. Você falou para mim aqui nos bastidores aqui, algumas incorporadoras, a Tenda, né? Você também trabalhou na Cirelo, não, na Living. Na Living da Cirelo, né? Isso. Que agora tá indo pro alto padrão, que não é Living mais, né? Exatamente. Você também trabalhou em outras. Fala um pouquinho dessa trajetória, dessa jornada sua e como que foi essa jornada, essa transição dessas empresas, né? Perfeito. Olha, então, você que está me acompanhando, eu iniciei no mercado imobiliário no ano 2000, trabalhando na construtora Tenda. Na Tenda eu iniciei como panfleteiro, fui corretor, fui coordenador, fui supervisor, fui gerente, atuei na operação de vendas como um todo. Estando à frente da Tenda, o que a gente mais fez durante todo esse período, estando à frente da gestão, foi expansão. Porque era um modelo de negócio que tornava possível crescer em grande escala. Então, inicialmente, a Tenda tinha uma loja no Vento do Chá, depois abriu uma loja no Shopping Tatuapé, depois São Miguel Paulista, Itaquera, São José. Eu cheguei a ser gestor de 14 lojas na Tenda em São Paulo. Essa minha aptidão por fazer expansão, abrir lojas, que era um modelo de negócio que até então o mercado imobiliário não tinha, despertou a atenção e interesse por outros incorporadores. Um dos executivos que passou pela Tenda, que é inclusive amigo nosso em comum, que é o Romeu Braga, saía da Tenda, iniciava uma parceria com a Cirela para montar uma empresa do segmento econômico, na ocasião chamada Living. E ele insistentemente fez contato comigo para que eu pudesse fazer parte dessa operação. Então eu fiquei na Tenda de 2000 a 2007, saí da Tenda ali logo depois da abertura de capital e iniciei meus trabalhos na Living. Na Living eu fiquei por pouquíssimo tempo, cerca de 1 ano, mas foi o suficiente para conseguir ter ainda mais know-how, um network incrível, porque nessa mesmo período a empresa fazia joint venture com outras empresas, me trouxe uma visibilidade muito grande e um entendimento de um modelo de mercado do qual eu não atuava, que eram os plantões de vendas, muito comum nos dias de hoje. Você que nos acompanha certamente sabe do que eu estou falando. Embora eu estivesse na Living e em um curto espaço de tempo,
todo o nosso time tivesse tido um grande destaque, Jefferson, você talvez tenha passado por isso, como a minha escola foi a Tenda, eu carregava comigo essa vontade, esse desejo de poder atuar com loja novamente. E aí, de 2009 para 2010, uma outra incorporadora, essa que durante muitos anos foi uma referência de mercado, a Rossi, inclusive, para quem não Foi uma conhece... das maiores, né? Foi uma das maiores do mercado, uma das empresas que criou, inclusive nos anos 90, o Plano 100, que durante Lembro. muito tempo norteou o mercado de financiamento direto no Brasil. A Rossi estava criando uma linha de produto chamada Ideal, que era uma linha de produto super econômico. Eu saí da Tenda, Jefferson, para ir para a Living para abrir lojas. E nessa minha migração, as lojas acabaram não acontecendo. Foi inclusive um dos motivos pelo qual eu tomei a decisão de me movimentar. E quando eu conversei com o executivo da Rossi, o Klausner Monteiro, hoje um amigo meu, ele falou: Alessandro, a gente sabe do seu trabalho, a gente sabe da sua forma de gestão e atuação, e por isso a gente quer que você assuma uma loja nossa em São Paulo. Olha só que legal, curioso, hein? Jefferson. Eu falei: a loja está inaugurada? Ele falou: não, a loja vai abrir. E como eu tinha saído da Tenda, de uma carreira extremamente exitosa, numa trajetória muito positiva, ido para Living e as lojas não abriram, eu falei: não, calma, onde tem loja aberta? A minha preocupação era não fazer uma movimentação de novo do qual ela não evoluísse. Eles me disseram: Alessandro, loja aberta hoje nós temos no Rio Grande do Sul, uma em Canoas e uma em Porto Alegre. Eu falei: tá bom, eu vou para lá. Eles: você vai para o Rio Grande do Sul? Eu falei: eu vou. Por quê? Porque eu era casado, mas não tinha filhos. Então, a movimentação naquela ocasião fazia todo sentido para mim. Então, eu fui para o Rio Grande do Sul, minha esposa e eu, visitei as lojas. Desafio, né? Outro mercado, né? E de verdade, Jefferson, para mim foi algo extremamente prazeroso. Por quê? A Rossi tinha uma loja na Rua dos Andradas, que é tipo uma rua direita, para quem está nos assistindo hoje aqui em São Paulo, um lugar de grande movimentação. E a outra era na estação Transurb de Canoas, que é tipo o metrô do Gaúcho. A loja era uma sobreloja e as escadas rolantes culminavam com a frente da loja. Então as pessoas quase que caíam dentro Uau. da loja. A gente tá Bem falando, posicionada. a gente está falando do início do Casa Verde e Amarela, do Minha Casa Minha Vida, né? Do início do Minha Casa Minha Vida. As condições de compra era tudo muito novo e existia uma demanda reprimida gigante. Jefferson, a loja da Rossi em Canoas vendia algo em torno de 17, 20 unidades por mês. No primeiro mês nosso de operação, até porque eu conhecia muito bem a questão do promotor de vendas, coloquei uma série de jovens ali naquela plataforma, eles abordavam os clientes e levavam para a loja. Aprendeu na escola da Tenda, né? Coisa que a Rossi não tinha. E aí, num curto espaço A de gente tempo... era antes da Tenda, na verdade, né? Não, depois da Depois da Tenda. Tenda. Então foi desse aprendizado mesmo. Então isso me permitiu rapidamente triplicar, aumentar em 7 vezes, em 10 vezes o resultado da empresa. A loja da Rossi, durante um tempo, essa loja de Canoas, foi uma referência de abertura de loja para diversos incorporadores. Inúmeras empresas mandavam seus executivos até o Rio Grande do Sul para poder visitar a loja e entender exatamente o que a gente estava Se tornou fazendo. referência. Em 2009, 2010, a gente vendia cerca de 500 unidades mês só em Canoas. Que legal. Alessandro, tem que aproveitar você aí, e principalmente para jogar a bola também agora para os corretores que estão nos ouvindo, os telespectadores aí. O que você acredita? Eu não vou falar como que é um corretor bom para você, mas um corretor completo. Porque o corretor hoje ele tem que ser completo. Sem dúvida. A gente vê aí no mercado, eu nunca falei sobre isso aqui, mas quem que vende hoje imóvel? Você sabe quem que vende imóvel hoje? Quem que vende imóvel? Me responde essa pergunta. Não é o corretor. Certo. Alguns são corretores, mas eu vejo que a maioria, quem está vendendo hoje é o coordenador e o gerente. Sem Eu dúvida. falo isso com todo carinho e amor, não desqualificando a nossa área. Eu sou corretor de imóveis, mas eu sempre falo para meus corretores aqui, quem aprende não vai depender. Sem dúvida. O que você acha que é um corretor completo? Eu queria explanar esse tema aqui agora, para você já até falar como a sua visão de gestor, de estrategista do mercado, você já passou por grandes incorporadoras. O que é um corretor completo para você hoje? Perfeito. Olha, Jefferson, não existe
não existe uma fórmula da qual eu vou dizer aqui que efetivamente vai garantir 100% de resultado. Mas uma coisa eu tenho certeza, tem algumas características dos campeões que se repetem. E o que torna um profissional de vendas um campeão? O que destaca esse profissional de uma média, de uma mediocridade e eleva ele para um nível de alta performance? Treinamento. Então, a primeira coisa que esse profissional precisa ter é aptidão, interesse, dedicação para poder buscar informações e se preparar. Não existe vender com regularidade todo mês na sorte. Eu vi alguns convidados aqui que falaram, olha, eu entrei e na primeira semana, nos primeiros dias, eu vendi. Outros profissionais dizem que as primeiras vendas se deram depois de alguns meses. Como ter resultado regular todos os meses? Isso tem a ver com o aprendizado. Então, tem algumas características que são imprescindíveis para o corretor. Ele precisa saber de produto, ele precisa saber de crédito, ele precisa saber de gente e ele precisa estar antenado em todas as novas tendências, redes sociais. Se o corretor souber criar o soul brand, né, a marca, a alma da marca dele, ele vai conseguir fazer muita captação. Se ele estudar bem o produto, ele vai saber direcionar para o cliente, de acordo com a necessidade do cliente, o produto certo. Se ele entender de crédito, ele vai ter muita facilidade na hora de compor a pasta e conseguir o máximo de recurso para que o cliente possa comprar com o menor valor de entrada, com uma proposta comercial mais facilitada. E por último, não existe campeão de vendas que não se interesse verdadeiramente pela história do cliente. O vendedorzão, aquele que tem muito argumento e tal, ficou para trás. É se interessar genuinamente pela necessidade do outro. Quando o corretor entende esses pilares, a chance dele ter sucesso é muito maior. É claro que em um mercado que tem uma necessidade constante de contratar, porque os lançamentos acontecem a todo momento e a todo vapor, as empresas hoje têm uma necessidade e uma velocidade em trazer pessoas para os estandes. E aí logo esse profissional entra num projeto, conhecendo pouco sobre o produto, sobre a empresa, sobre aquilo que ele tem que fazer, que é o básico, e as visitas rapidamente acontecem e ele precisa de suporte. Não terceirize o seu sucesso. É importante que você tenha muito alinhamento com o teu gestor. Não tem problema nenhum, e isso o Jefferson está destacando aqui. Você ter suporte, apoio do seu gestor. Afinal, ele está onde está porque tem experiência para isso. Mas tem fatores, Jefferson, que são imprescindíveis no momento de um atendimento, de uma negociação, que é o corretor, que tem a obrigatoriedade de tê-las e saber passar com propriedade e com convicção. No momento em que o corretor recebe o cliente dentro do stand e fala, esse aqui é o Jefferson, ele é meu gerente, pode falar com ele? Cara, de verdade, você não fez o seu trabalho. É isso mesmo. Alessandro, a gente gosta aqui de, às vezes, ter essa reflexão e até também conhecer um pouquinho quem está sendo entrevistado aqui, que é você, no caso, né? E eu queria te perguntar, qual que foi o momento mais difícil na sua trajetória aí do mercado imobiliário? Momento mais difícil? Olha, o mercado imobiliário ele é desafiador como um todo. Mas eu de verdade, Jefferson, eu carrego comigo algumas frases que me norteiam, né? Vou citar duas delas Sabe por que aqui. eu perguntei isso Por aqui? Eu favor. até vou frisar isso aqui, porque tem muita gente, às vezes, que está começando agora. Sem dúvida. E tem pessoas, assim, que às vezes está querendo desistir, a corda tá estourando, já viu Sim, aquele sim, cara assim? sim, E sim. a gente sabe como é que é a nossa profissão, o turno e ouve que é da nossa profissão. Então isso é até para gerar a esperança, para mostrar como um panfleteiro chegou na sessão tão rápido, rápido não, né? Sim, sim, uma Porque trajetória uma trajetória ampla e progressiva. progressiva, Uhum. cresceu muito. Então eu acho que é importante você falar isso, né? Eu diria a você, corretor, que é importante que você se inspire em algumas histórias. Não somente a minha, tem diversos profissionais, aqui inclusive no nosso podcast você pode acompanhar, e boa parte das boas trajetórias tem algo em comum, a persistência.
Então, eu não sei exatamente o que você está passando, eu não sei exatamente o que você está vivendo, mas eu gostaria de dizer a você, corretor, que assim, não desista, não se compare e tenha fé inabalável. Você sabe da minha religiosidade, né? Eu sou cristão e eu recentemente até trouxe a seguinte reflexão, né? No mundo hoje a gente está falando que tem 8 bilhões de pessoas. E o Criador, no momento da criação, ele se permitiu fazer você como indivíduo. Ele fez você único. Então você vai ver no mercado imobiliário diversos profissionais com aptidões diferentes, com características diferentes. Mas não copie. Respeite a sua individualidade. Seja autêntico. Seja autêntico, porque isso Faz diferença. isso mais cedo ou mais tarde te trará notoriedade e irá te trazer muito resultado. Quanto mais verdadeiro, quanto Quanto mais mais- a pessoa ela é ela mesma, Autenticidade. autenticidade. Faz a diferença, né? E não desistir, persistir sempre. Então vamos lá, não enrola não, Alessandro. Qual que foi o momento mais difícil? O momento Tem mais... gente que não gosta de falar, né? Só triunfalismo, mas o Alessandro não é assim, não. Não, Eu conheço o coração dele. Um momento, assim, é o que eu te falei, o mercado imobiliário ele é tão desafiador que eu tive alguns momentos difíceis. É claro que, embora eu tenha trazido aqui uma trajetória de crescimento, e de fato ela a vida nossa não é feita mais por acertos, né? Você toma muito mais nãos do que sim. Então, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, foi um desafio muito grande, não só pela experiência profissional, mas tinha uma mudança de cultura Sim, sim. drástica e também a distância da família, porque nessa ocasião eu já era casado, mas tive filhos, então tive que me adaptar à paternidade e à vida de executivo. Foi um momento doloroso. Estando à frente da Forcasa por quase 8 anos, eu carreguei comigo o desejo de, poxa, eu fui panfleteiro, eu fui corretor, eu fui coordenador, eu fui diretor. O que eu posso almejar mais na minha carreira? Eu quero ser dono da empresa. E aí, o querer ser dono da Forcasa, ser um dos sócios da empresa na época, exigiu bastante de mim. Eu acho que talvez uma das dificuldades ou dores foi um período do qual eu me dediquei de domingo a domingo, sendo o primeiro a chegar, o último a sair. Assim, quando você chega em um podcast como esse, você está no palco. Né? É o momento do qual você está trocando ideias e falando sobre sucesso. Mas a vida de todo e qualquer executivo, inclusive alguns colegas que passaram por aqui, disseram: não se espelhe somente no palco. Porque na prática, até que você chegue aqui, as dores se repetem inúmeras vezes. Resiliência é a palavra-chave. Então eu tenho lá a experiência de morar distante de todo mundo, o desafio de querer ser sócio de uma empresa, e graças a Deus, com muito trabalho e muito afinco, me tornei, eu diria que oportunidade e dor ao mesmo tempo. O mercado imobiliário que você viveu e que eu vivi, ele acabou. E de lá para cá ele muda constantemente. Uma das dores que a gente tem no mercado imobiliário é a seguinte, é a necessidade de aprender. Quero fazer uma pergunta para o nosso público. Você sabe qual que é o analfabeto do futuro? O analfabeto do futuro não é aquele profissional que não sabe, mas é aquele que terá dificuldade para reaprender. Então, eu diria que meu momento atual, e isso serve para todo e qualquer executivo, é o tempo inteiro você está buscando novas informações, estar atento a novas tendências, porque você vai entender que o mercado imobiliário ele é extremamente cíclico, passa por diversos processos e inovação constante. Você precisa estar um passo à frente disso tudo. Muito bom. E o melhor momento do Alessandro Celestino? Qual que foi o melhor momento? Eu tive alguns bons momentos, né? Quando eu saí de panfleteiro e coloquei um terno pela primeira vez, eu chorei. Eu trabalhava na rua, Uau. de pé, 8 horas por dia, em pé. E aí, estar ali dentro, ir para um salão de vendas e ver tudo aquilo, para mim foi fascinante. Saber do meu início de história e ver alguns profissionais mudarem de vida foi para mim, foi e sempre é um bom momento. Eu tive recentemente em um desses grandes eventos que o mercado imobiliário
proporciona, né? Imersões que normalmente duram 3 dias, e eu pude rever diversos amigos do mercado imobiliário. E eu fico feliz, Jefferson, em poder ver que diversos profissionais que cruzaram comigo naquele evento, mas que de alguma forma passaram por mim ao longo da minha trajetória, me viram e falaram: Alessandro, eu te agradeço. Através do meu início de carreira, começando com você e entendendo tudo aquilo que você dizia, eu pude mudar de vida. Tem até o Marcelo, se ele acompanhar esse vídeo, ele vai ver, ele foi meu corretor em Botucatu. E foi um dos melhores corretores. Eu quis torná-lo gestor. Ele falou: não, isso não é para mim. Eu insisti para que ele fosse, porque ele realmente tinha o perfil. E ele foi um dos melhores gestores da operação como um todo. Depois de um tempo, ele resolveu empreender, seguir o caminho dele. Eu fui um dos maiores incentivadores. E hoje ele tem uma das maiores imobiliárias em Botucatu. Uau. E eu encontrei com ele nesse evento. Ele falou: Alessandro, eu te devo tudo. Ativou. Eu te devo tudo. Então, se esse não é o melhor momento na vida de um executivo que se propõe a ajudar as pessoas a também encontrar o seu caminho, eu não sei o que é. Isso é relevante. Muito bom. Alessandro, vamos voltar no túnel do tempo aí. Qual que foi a venda que te marcou, que gerou uma história aí dentro de você? Nossa, A venda de imóvel. Gente, o Jefferson não combinou nada disso comigo. Não, Tem é umas espontâneo, perguntas é espontâneo. emblemáticas. Compra que me marcou. Eu tive algumas, mas tenho uma que é realmente muito peculiar, assim. Estando à frente da tenda, nós tínhamos imóveis popular. E esses imóveis populares eram sempre em regiões bem afastadas. Um projeto nosso era o Volpe, que ficava em Itaquera, ali do lado do Hospital Planalto. Esse produto, dentre o portfólio que nós tínhamos, ele era um pouco melhor. E era o local do qual eu fazia plantão junto com outros amigos. E nós tínhamos um pouquinho mais afastado, logo ali, em Guaianazes, um produto chamado Paraná, que nós estávamos iniciando a pré-venda. Já trabalhei em Guaianazes, hein? E Esse é o mercado raiz, hein? Jefferson, presta atenção nessa história. Gente, olha só a importância do trabalho do corretor. Diferente do Volpe, que era esse produto em Itaquera, o de Guaianazes, o terreno era extremamente acidentado. Nossa. Então, quando você chegava na rua Antônio Tadeu, você olhava para o terreno e a impressão que se tinha é que ele cairia sobre nós. Tamanho o quão ele era íngreme ali. É isso. E os moradores vizinhos jogavam uma série de lixos no terreno e ficavam ali abutres. Era uma visão muito ruim. E eu atendi uma cliente nesse produto Volpe Itaquera e as condições dela não eram adequadas para compra naquele produto. Mas de acordo com a renda, com a entrada que ela tinha, era extremamente positivo para que ela comprasse esse residencial chamado Paraná. Eu coloquei ela no meu carro, levei ela até Guaianazes, mas sabe, e isso alguns de vocês que estão me ouvindo vão entender. Eu levei ela até o terreno e confesso que, como corretor e início de carreira, eu carregava comigo um preconceito, que era só meu. Levei o cliente à frente do terreno, parei, descemos do carro, olhei para o terreno e falei: nossa, ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Ela desceu, olhou e fez assim: Alessandro, olhando para aquela imagem que eu acabei de escrever para vocês, ela falou: é maravilhoso. Uau. Estamos falando de imóvel na planta, ela viu só o terreno e ela E a tenda nessa época não tinha decorado, não tinha decorado, nada, não né? tinha nada, era Era, book. era o book tinha um decorado no chão lá ou não? Não tinha, nada. não tinha. Então, entender a necessidade do cliente começou comigo lá atrás. E saber que as percepções e a necessidade do cliente são deles. E quando você entende isso, você consegue ter muito mais assertividade. Então, assim... Mas eu vou te falar uma coisa aqui, Alessandro. Só Sim. desculpa ter te cortado aí, mas essa questão de você pegar a cliente, levar ela lá também é um diferencial. Ninguém faz isso, não. Ok, eu de verdade, eu não entendo como um diferencial, porque eu entendo que isso é uma obrigação. Se o corretor não faz isso, ele certamente Mas vai o trair um corretor resultado da menor. tenda, que a gente conhece a metodologia da tenda antigamente,
é baseata. Exatamente, era um negócio extremamente dinâmico, né? Agressivo e gerava mais negócio. Então, assim, eu fiz questão de trazer o fato dessa visita em terreno, porque a gente, se você mostrar e souber como mostrar, você vai ter muito mais resultado. E a simplicidade da cliente do qual eu atendi realmente me impactou. Trabalhar com imóveis de segmento econômico nos trazem isso muito facilmente. Hoje eu trabalho com praticamente dois segmentos. O segmento de médio e alto padrão, você trabalha muito racional da compra, né? As condições, o retorno que se tem, a valorização e tal. O econômico, você trabalha muito Emocional, né? a questão do emocional, da necessidade, o fator social que a venda tem. Eu queria aproveitar e destacar um outro, que foi, eu fiz a venda de um imóvel pronto, e depois o cliente recebeu todas as informações, viu o book digital, mas não tinha entrado na unidade, a unidade ainda não estava liberada para visitação. E aí, na mesma ocasião em que ela assinou o contrato, eu levei ela até a unidade para conhecer. O cliente, um casal e uma criancinha pequena, entraram dentro do apartamento decorado, dentro do apartamento que era deles, pronto, e eu iniciei uma narrativa e rapidamente eles pararam de conversar, foram até o centro da sala do apartamento, deram as mãos, inclusive com a criança, se ajoelharam e oraram. Opa, Jefferson, isso marca. são situações como essa que você vai entender que nunca é um contrato. Não é o valor. Nunca é um negócio fechado. Vai muito além disso. Nosso trabalho é transformador na vida das pessoas. Alessandro, eu vejo assim, existe uma congruência muito forte nas pessoas que estão dando bem no mercado. Eu acredito assim que vai funilando assim, ó. Todas as pessoas que eu conheço que tem esse espírito que você falou aí, que não vê dinheiro em primeiro lugar, que não vê comissão em primeiro lugar, mas vê o que você está fazendo, agregando valor, trazendo significado na vida das pessoas. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então eu quero parabenizar você por você ser essa pessoa mesmo. Desde que eu te conheci aí, é nítido, é notório ver o seu trabalho. Mas eu quero fazer algumas perguntas agora de bate-pronto. Agora é a pergunta e as respostas objetivas bem rápida. Perfeito. Então nós vamos perguntar, vamos lá. O que é o gerente bom? Gerente bom é o profissional que se preocupa em atender bem o cliente dele. Quem é? O corretor, a equipe. Coordenador bom. Coordenador bom é aquele que tecnicamente conhece o produto, o mercado, a microrregião e sabe exatamente como fazer um planejamento, um plano de negócios do produto. Um corretor bom. Corretor bom é aquele que está atento às novas tecnologias, atento às técnicas de venda, atento a crédito, produto e que principalmente tenha genuinamente interesse pelas pessoas. E um diretor de vendas? O diretor de vendas eu ainda estou tentando aprender. Não, mas é importante, você tem muita bagagem para falar. O diretor de vendas ele precisa principalmente saber trazer as pessoas certas para o negócio. E se o negócio já existe, identificar quem são as pessoas certas dentro desse negócio existente. O nosso modelo de negócio, ele não é concreto, porta e janela. Ele é feito de pessoas comprando com pessoas. Quando um bom diretor sabe fazer, é claro, um plano de negócios, mas principalmente entende que o sucesso do negócio está atrelado a pessoas, ele vai ter mais êxito. Eu sei que você está numa nova empreitada aí, um desafio de como dono, né, como sócio aí da IES Vendas aí, da House que você montou na incorporadora. Quais são os desafios de uma House hoje? Entra na sua zona de convergência aí. O desafio de uma house hoje é principalmente criar modelagens e tornar resultados constantes. Eu acredito que principalmente é isso. Eu sempre, quando monto uma operação, eu penso em ter os melhores profissionais, mas também atribuir bons processos que tragam para o negócio regularidade e constância. Então, por exemplo, o que eu entendo que é uma house bem-sucedida? Quando se tem
um bom RH, capaz de fazer um processo de recrutamento e seleção e trazer realmente profissionais que tenham aptidão para o negócio. No mercado imobiliário, até uma entrevista recente disse aqui que se um RG cai em frente a uma imobiliária, você está contratado. Na IES, não. Na IES nós temos um processo de recrutamento e seleção extremamente exigente, onde a gente, para que esse profissional possa fazer parte do nosso time, ele precisa realmente estar acima da média. Dito sobre a questão do RH, a gente criou recentemente a Yes Academy, que é uma escola de vendas dentro da Yes. Isso que a gente falou e que infelizmente ainda é uma prática de mercado, diversos profissionais são contratados de outras áreas ou sendo corretor e que no dia seguinte está no plantão de venda atuando com o cliente como uma cobaia, onde é feito tentativas e erros, até que ele comece a acertar. É um suicídio. Na Assim. IES, não. Esse profissional entra, ele fica na academia e no momento em que ele entende sobre os nossos processos e principalmente sobre a cultura da empresa, a gente entende que ele está apto a poder ir para os estandes. A gente faz treinamento de crédito, a gente faz treinamento de produto, a gente ensina a arquitetura, ou seja, a gente realmente agrega valor a esse profissional e concomitante a isso a operação. Então, empresas que não têm processos, empresas que não têm atenção às pessoas estão fadadas ao fracasso. Alessandro, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Eu percebo assim como você é muito estrategista do mercado. Eu conheci um pouquinho da sua trajetória e pela sua trajetória, todos os marcos que você teve na sua trajetória de incorporadores que você já passou e trabalhou, você teve resultado. Da onde vem esse resultado, Alessandro? O que você faz para ter esses resultados? Eu li uma matéria recente falando sobre a questão do pulo do gato, né? Qual que é o pulo do gato, né? Qual que é o pulo do gato? Na prática, assim, é uma trajetória de 23 anos, o que me trouxe bastante experiência. E como você viu e ouviu aqui, eu constantemente estou buscando aprimoramento, estou buscando novos conhecimentos. E isso me permite, através de uma série de testagens, olha, eu trabalhei em São Paulo, na capital, com alguns incorporadores. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul, eu trabalhei em Santa Catarina, eu trabalhei em Curitiba, eu trabalhei em Manaus, eu trabalhei em Minas, trabalhei em São Paulo como um todo, e isso me deu uma experiência de mercado muito grande, com operações completamente distintas. E em todas elas, sem exceção, no momento em que lá eu estive, foi exatamente o mesmo momento de ascensão dessas grandes empresas. Jefferson, se eu te dissesse, olha, o caminho é esse, em um único ponto, não seria tão assertivo. Eu diria que é o somatório de algumas ações que permite que se tenha esse maior resultado. Muito bom. Mas você não falou o pulo do gato. Falou, Jefão, pulo do gato? E aí, Jefão? Qual que é o pulo do gato? Não, de verdade é isso. Somatória, né? De verdade é isso. É o soma de esforços. É você ter um plano de ação do qual você acredita. É você entender rapidamente a organização, a cultura da empresa, quem são as pessoas, quais são os objetivos. Em todas essas empresas das quais eu entrei, eu fiz questão de, não uma entrevista, porque quando eu entrava as pessoas lá estavam, mas de genuinamente me interessar pela história das pessoas. Então tem uma série de testes e aplicabilidade que você pode fazer para você entender o time. E quando as pessoas têm atenção e são preparadas para um desafio, claro, com um objetivo bem definido, elas vão nessa direção. Vou falar sobre o desafio recente do time Yes. Eu estou na Yes há 90 dias. Nesses 90 dias a gente repetiu todos os recordes de vendas da história da empresa. É impressionante isso. Como que isso se deu? Através de uma abordagem inicial com clareza, mostrando o plano de ação, quais os objetivos que nós tínhamos dali para frente, agregando novos profissionais, dando treinamento e o resultado rapidamente apareceu. Então, assim, você que está nos vendo e esperava um pulo do gato Não existe. não existe. Não existe receita de bolo, né? O que existe é processo e muita dedicação. Eu vi uma das atribuições de um grande gestor, um grande executivo do mercado aí, ele falou uma coisa que mexeu comigo.
e falou assim: ó, eu sou muito rápido para tomar decisão, boas e ruins. Uhum. Porque a tomada de decisão, às vezes, principalmente numa jornada aí, quando você tá no alto escalão, ela vai comprometer muito. E se for uma decisão ruim, pode te prejudicar também. Mas ao mesmo tempo que ele toma a decisão ruim, ele também viu que é ruim e já vai para outra e tenta melhorar. Sem dúvida. Então eu percebo assim, essa conexão que você tem também, Alessandro, de ir tete a tete, Sim. de conectar com o coração de cada gestor, né? Você estava falando aqui dos bastidores, essa questão do que você fez, esse trabalho, esse desenvolvimento pessoal na vida de cada um e colocar cada um de acordo com a função, né, apropriada, bem cirúrgico, enxergando aquilo que às vezes tem muita gente que está lá e não enxerga, que está incrustado, eu acho que faz a diferença. Então, eu percebo assim essa questão humanizada que você tem, esse atendimento humanizado, esse gestor humanizado, né? Hoje as pessoas não querem mais esse método antigo, né? Clerical. Sem dúvida. Não é verdade? Eu tava conversando recentemente com um amigo meu e a gente falando, né, que quando nós éramos corretores ou até mesmo no cargo de gerência, a gente sempre almejava uma diretoria, né? E a gente falava, puxa, quando eu for diretor, eu vou mandar e as pessoas vão obedecer. Terrível Ocorre isso. que em meio a esse caminho e essa transição, essa figura do chefe ficou para trás. Ficou. Você, enquanto líder, não importa a posição que você esteja, o seu papel é muito mais servir ao seu time e entender a aptidão que cada um tem e encaixar ele na melhor posição da qual ele possa exercer melhor o papel. Eu dentro do time, eu vivo uma essência que eu aprendi com a Ambev, que é uma das maiores empresas do mundo, né? Senso de urgência e inconformismo constante. Então, quem me acompanha sabe, eu fico no escritório uma ou duas vezes na semana, uma ou dois dias na semana, e o restante dos dias eu me faço muito presente nos estandes, porque é lá que eu consigo perceber o que a planilha não mostra. E isso aí é diferente, é o pulo do gato aí, ó. É lá que eu consigo perceber alguns fragmentos, seja no dia do gestor, no dia do corretor, em uma placa que a gente colocou, em um anúncio que a gente fez, que não está trazendo o resultado esperado. Então, se você tem esse senso de urgência para tomar as decisões rápido e esse inconformismo constante de que se está bom, pode melhorar, isso certamente te leva a um resultado maior. Esse olho clínico que você tem, assim, Alessandro, sobre a questão dos corretores que não estão performando. Eu sei que quando tem resultado, você consegue ter uma análise geral de tudo. Hoje na IES, na House, quem vende hoje imóveis? São todos os corretores ou só um pouco ali, como nas grandes incorporadoras, 30%, 20% dos corretores que estão na incorporadora? É o digital, é o corretor de salão? Explica um pouquinho essa análise que você faz aí das vendas. Perfeito. Nas nossas vendas, 60% das vendas são feitas, 65% das vendas são feitas através de house, mas eu tenho também um canal de CIA. As imobiliárias não fazem plantão na IES, é somente a house. Só que as imobiliárias têm um gerente de parcerias capaz de dar a eles todo o suporte para que eles também possam vender o nosso produto. Hoje, 70% das nossas vendas entram através do digital. 70% desses 65% são do canal digital. Primeiro, nós temos algumas ferramentas que tornam isso mais fácil. Primeiro, o chatbot, que a gente garante que a resposta seja imediata para o cliente. Na sequência, a gente tem um SDR, que qualifica a chegada desse lead e que, por sua vez, é direcionado para o corretor, que é o especialista. Então, isso a gente conseguiu atender muito bem o cliente, oferecer para ele a melhor experiência e começou a levar para o nosso corretor leads qualificados em quantidade. Nosso time de house é extremamente pequeno. Nós temos hoje 98 corretores na house, dividido em 3 operações. São Paulo, na região do Tatuapé, Jardins e Perdizes, Sorocaba, e aí bastante abrangente em toda a cidade, e uma nova praça que a gente está abrindo agora em Campinas, com 2 grandes produtos, um no bairro do Mansões e outro em Taquaral, que são um dos 2 bairros mais valorizados da cidade. Então dividindo a nossa operação entre house, parceria
e o digital voltado todo para nossa house, nós temos poucos corretores onde todos convergem bem. É claro que alguns são destaques e aí acabam tendo uma produtividade muito maior. Mas a gente faz um acompanhamento não só nos campeões, a gente faz um acompanhamento nos corretores que estão e que ainda não performaram. E o desafio nosso enquanto líder é atacar exatamente nessa problemática, dando a esse corretor todo o suporte necessário para que ele possa sim produzir. Então, como que a gente constrói uma equipe de alta performance, né? No mercado fala-se o tempo inteiro, alta performance, alta performance. E eu gosto muito de Fórmula 1. E na Fórmula 1 você tem esse exemplo, né? Você tem ali cerca de 20 competidores, onde o primeiro passa a linha de chegada e o 20º, milésimos de segundos depois, passa a linha de chegada também. Ou seja, o primeiro e o último na Fórmula 1 são muito bons. Para você estar ali, você precisa ser muito bom. Meu desafio, meu desejo é fazer com que os bons continuem produzindo cada vez mais e melhor, mas focar nos entrantes, nos novatos ou aquele que já tem mais tempo e ainda não está produzindo, para elevar o resultado dele, tornando igual ou similar aos dos campeões. Jefferson, esse é o meu desejo, mas é um trabalho infinito, porque a gente sempre vai ter gente entrando que merece atenção, merece suporte. Para isso, alguns mecanismos. A IES Academy tem sido uma ferramenta importante, porque quase todos os profissionais saem da academia e no primeiro mês já conseguem Nossa, vender. que legal, hein? Eu vi uma palestra do Adib, um dos donos da CIMED. Sim, Eu fiquei impressionado, assim, da forma que ele lida com os relatórios da empresa, né? Ele vai lá no Power BI lá e ele falou assim que os vendedores dele, que ele mais preocupa não são os que estão performando, os de alta performance, porque a trajetória desses que estão performando, a gente sabe que o mercado também imobiliário, o corretor que performa muito, a trajetória dele é abrir a empresa dele e correr com carreira solo. sem dúvida. Mas ele preocupa com quem não tá vendendo. Então, toda vez ele vê a planilha de cabeça para baixo, todo mundo vê a planilha de cabeça para cima. Então, ele vai lá no cara que não tá vendendo nada e potencializa esse cara vender para sempre existir uma respiração e cada vez mais ele alavancar e escalar a questão das vendas. Esse exemplo do João Adib que você citou, na administração você tem a lei de Pareto, né? Que é 20% da sua equipe faz 80% do seu resultado. Poxa, mas você tem 80% da sua equipe que não está fazendo o resultado. Então os bons, eles vão andar. Você vai fazendo algumas calibragens e regulagens, mas aqueles que necessitam do seu suporte é onde está a maior oportunidade de negócio que você tem. Gente, eu consigo estar em operações e fazer com que rapidamente o resultado aconteça, não é focando naquilo que a gente já faz bem. É melhorando aquilo que a gente já faz bem, mas dando máxima atenção para aquilo que a gente não faz ou faz mal. Porque é exatamente ali onde a gente tem a maior oportunidade de fazer o negócio É acontecer. isso aí. Para mim, Jefferson, problema sempre se torna oportunidade. Tem que amar problema. Tem que amar problema. Então, corretor que não gosta de problema, Não serve para ser corretor. a gente brinca, né? Exatamente. Que a nossa profissão é uma das profissões mais difíceis que tem. A nossa profissão é resolver problemas. Pensa da seguinte forma, o seu cliente, de alguma forma, ele já está morando. Ou ele mora numa casa, no primeiro imóvel dele, ou ele mora com parentes, ou ele mora numa coabitação. Mas ele já mora. Quando ele vai no seu stand, ele não tem a dívida, ele não tem esse imóvel e você precisa, em uma conversa de 40 minutos, 1 hora, fazer com que ele acredite naquilo que você está dizendo e saia dali com a escolha de um novo imóvel e, na maioria das vezes, com financiamento de 30 a 35 anos. Vender imóvel não é fácil. Jefferson, eu uso muito nos meus treinamentos para os corretores que, para vender imóvel, você, corretor, precisa ser inesquecível. Olha que frase Uau, curiosa. que lindo, hein? Jefferson, Foi poético isso aí. mas olha só, eu vou citar um exemplo. Você que está nos assistindo e serve para o Jefferson também. Jefferson, eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas com quem você comprou esse seu sapato? Qual que é o nome do vendedor?
Eu comprei na loja Ó, da Dolce Gabbana. a loja e tal, mas o Jefferson não lembra o vendedor. Tá vendo? Você tem imóvel? Tem. Com quem você comprou? O imóvel, na verdade, não lembro também. Tá bom, ok. Mas tem muitos anos já. Mas tem muitos anos. Mas você normalmente, quando pergunta para uma pessoa com quem você comprou esse relógio, a pessoa não lembra. Com quem você comprou essa camisa? Não lembra. Com quem você comprou o sapato? Não lembra. Com quem você comprou seu imóvel? Ah, eu comprei com o Jefferson. Por quê? Porque a compra do imóvel é uma das decisões mais importantes que o cliente fará na vida dele. Que é isso, hein? Você acredita que alguém vai comprar um imóvel com um corretor que ele sequer sabe o nome? Não. Você acredita que alguém vai fazer um cheque ou fazer um TED no valor de 10, 15, 20 mil para alguém do qual ele não ficou convencido? Não. Para você ser campeão de vendas, você precisa ser inesquecível. Uau. Poderoso isso, hein? Isso deixou marca. Isso aí eu vou usar, hein? Muito Eu bom. vou colocar lá direito autorais, Alessandro Celestino. Alessandro, eu quero deixar o gostinho de quero mais, porque você vai voltar aqui outras vezes. Você vai ser professor da plataforma da Uni Corretores, da Escola Corretores aí. Nós vamos usar muito você e eu tenho certeza que você tem esse coração para servir, né? Eu gosto de falar, Alessandro, que um dos maiores líderes que existiu aqui nessa terra, para mim, que eu tenho como espelho e eu consigo modelar muitas coisas, porque quase todos os dias eu tento praticar e viver isso, para mim é a liderança de Jesus, né? Jesus, ele se rebaixava, né? Ele não se usurpou ser igual a Deus, ele veio aqui nessa terra e ele veio para poder lavar os pés das pessoas, né? Dos próprios discípulos. A gente vê ele sendo grande, mas ele diminuía e importava que os outros cresciam e ele diminuía cada vez mais. Eu tento viver essa liderança, né? Porque eu acho que essa liderança é uma liderança que as pessoas não gostam. As pessoas pensam que líder bom tem que ser líder forte, aquele cara de chefe. Não. Você tem que ter respeito, as pessoas têm que te respeitar, mas você, com a sua autoridade, com a sua postura, você fala muito, né? Então, eu percebo muito isso, essas características em você também, assim, de você chegar no lugar. Eu já vi, às vezes, você no Meet, você fazendo Meet, e às vezes no Meet ali, as pessoas respeitando, como você falou aqui também, Alessandro. Você falou uma coisa aqui que mexeu comigo também, né? Você subiu lá no Meet lá e abraçou todos os corretores, conectou o coração com os corretores, e quando você subiu lá, os corretores falaram, nossa, mas é o Alessandro ali em cima ali, É, que é isso? E essa humildade sua. Então eu queria te falar, né, para você poder falar aí para os corretores, o que que tem que mudar na vida do corretor hoje, o cara que não está performando. Eu queria que você deixasse uma mensagem, eu queria que você fosse livre agora, nesses últimos momentos aí, nós estamos acabando, para você deixar uma mensagem aí para os corretores que não estão nos ouvindo. legal. Jefferson, primeiro agradeço demais a oportunidade, agradeço muito as suas palavras e eu confesso que ao longo da minha trajetória, ela se deu muito pela atitude, pela vontade incessante de poder fazer algo grande. E a vida da qual eu me permito viver hoje se deu muito através desse esforço. Mas eu não posso aqui afirmar que somente o meu esforço foi capaz de me permitir chegar onde eu cheguei e seguir com os objetivos que ainda tenho pela frente. Isso só foi possível acontecer através da permissão de Deus. Você sabe da minha trajetória e sabe o quão eu tenho fé. E eu acredito que a vida do corretor também é baseada muito nisso, porque no momento em que você trabalha sem qualquer garantia, dependendo única e exclusivamente do seu resultado, principalmente no início de carreira, alguns dos que estão nos assistindo estão nesse momento passando por um deserto. E eu queria dizer que é exatamente no deserto onde os melhores aprendizados virão. E você vai entender o quanto você é forte e capaz de superar todos os obstáculos fazendo isso. Olha, ao longo da minha trajetória, Jefferson, eu me formei em administração de empresa, fiz vários cursos complementares, domino diversas técnicas e ferramentas do mercado imobiliário. Mas eu queria dizer a você, corretor, no seu atendimento com o seu cliente, domine todas as técnicas, conheça todos os processos, mas na hora de tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana. Uau!
Que é isso, né, Jefão? O homem é bravo, né? Quando eu falei que ele era bravo no começo aqui, ninguém acreditou, né? Tô brincando, todo mundo acreditou. Mas obrigado, Alessandro, obrigado por tudo aí que você proporcionou hoje aqui para nós. Tenho certeza que gerou um aprendizado gigantesco, né? Vai ficar marcado no coração de muitas pessoas. A gente absorve muita coisa aqui, a gente aprende com muitas pessoas que venham aqui. E eu aprendi hoje com você, de fato. Obrigado mesmo, tá? Eu que te Obrigado pelo seu agradeço. tempo. Agradeço pela oportunidade, agradeço a atenção do público. Sucesso para todos nós, com fé em Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom. Não esqueça de conectar conosco aí, dar o like aí e também seguir o canal do YouTube, do Stay Cash. Sejam bem-vindos aí. Vamos ter outros podcasts. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.